Olá, Instagram! Entrando aqui ao vivo no nosso último dia de live na semana Mães que Brilham. Enquanto o Instagram vai avisando aqui que a gente já tá online, eu vou me conectar no Facebook. Quem for entrando aqui no Instagram, vai falando pra mim se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá bom. Quem estiver entrando, a Tatiane já tá online. Eu vou entrar aqui no Facebook. Vou me conectar aqui no Facebook. Enquanto vocês vão entrando aí no Instagram, fala pra mim se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo. Eu vou me conectar aqui no Facebook. Deixa eu só escrever aqui certinho. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou me conectando aqui. O tema de hoje é educar-se para educar. Construindo a mãe que eu quero ser. Quem não quer? Que mãe você quer ser? Vamos saber aí qual é esse processo, né? De educar-se para educar. O que eu preciso fazer para me tornar a mãe que eu quero ser? Vou entrar aqui no Facebook. Vou colocar aqui. Vamos lá, iniciar a transmissão. Já estamos online no Facebook e no Instagram. Quem for entrando aí no Instagram vai me falando de onde é, o nome. Tem a Carla, a Clarissa, o Pablo, a Tatiane, né? Quem for entrando vai me falando aí se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá bom. Só confirma pra mim, quem tiver online, se o áudio tá bom. Enquanto isso, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui a live no Facebook. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Vou entrar numa outra página. Talvez eu consiga fazer o compartilhamento. Vamos ver. Essas coisas de tecnologia, né? É um pouco complicado, mas vamos lá. Eu vou entrar aqui na outra página e vou fazer o compartilhamento da minha live no meu perfil pessoal no Facebook. Lembrando que o tema de hoje, educar-se para educar, construindo a mãe que quero ser. Vou colocar aqui, já vou compartilhar a live. Vamos ver se eu tô ao vivo. Tô me ouvindo? Olha lá, ok. Vou compartilhar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se eu consigo fazer o compartilhar a live aqui pelo Facebook. E aí quem for entrando vai me falando aí de onde é. Lembrando que a live fica disponível no Facebook por tempo indeterminado e aí no Instagram por 24 horas. Então, se você não conseguir assistir a live agora, você vai poder assistir depois. Deixa eu só sair daqui. Vamos ver, vamos entrar aqui, voltar. Vamos para a nossa live de hoje, para o nosso tema. Educar-se para educar, construindo a mãe que quero ser. Primeiramente, quero dar boas-vindas a todas vocês, né? A todos e a todas, porque sempre aparecem alguns homens aqui, alguns pais também, que também querem aprender mais, né? Sobre educação de filhos, né? Todo mundo está querendo aprender, todo mundo querendo se tornar uma pessoa melhor para criar filhos melhores, né? Para se tornar
o exemplo, né, de ser imitado, um exemplo digno de ser imitado para os seus filhos. E esse é o nosso objetivo, enquanto pais, enquanto mães. Buscar essa autoeducação, buscar essa automelhoria, o nosso desenvolvimento pessoal, para cada dia a gente se tornar uma pessoa melhor aí na vida dos nossos filhos. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo e essa é a minha missão aqui dentro da Escola de Pais Brilhantes. Quem for entrar no Facebook, compartilha para mim a live. Por favor, compartilhe a live aí no seu perfil pessoal. A Silvia tá aqui. Oi, Silvia. A Silvia tá sempre aqui nos acompanhando. Compartilhe a live aí no seu perfil pessoal para que outras pessoas também possam se apropriar desse conteúdo. O tema de hoje, educar-se para educar, construindo a mãe que quero ser. Quem entrar no Facebook e no Instagram, quem estiver aí ao vivo comigo, me fala o nome, de onde são, se tem filhos. Algumas pessoas estão com o perfil profissional, então não consigo ver o nome. Então, se você tiver aí, eu peço, né, que se estiver usando um perfil profissional, eu peço que vocês coloquem o nome, né, pra gente ficar mais próxima aí uma da outra. Para quem não me conhece, eu sou a Neuzeli, eu sou pedagoga e coach parental e eu ajudo mães que não se sentem seguras para educar os seus filhos a se reconectarem consigo mesmas e encontrarem o equilíbrio e segurança necessária para então favorecer uma educação mais amorosa e efetiva para os seus filhos. Essa é a minha missão aqui dentro desse espaço, dentro desse projeto da Escola de Pais Brilhantes. E esse meu desejo por ajudar mães se iniciou a partir do meu próprio processo de autoconhecimento. Ontem eu compartilhei aqui um pouquinho da minha jornada, né, do meu processo, onde eu comentei com as mamães que estavam aqui online comigo, ao vivo, que após o término da minha licença maternidade, eu decidi deixar a carreira de professora para me dedicar em tempo integral ao meu filho. E na live de ontem eu contei como que eu dei início, né, ao trabalho aqui na Escola de Pais Brilhantes, como foi que eu deixei a minha carreira de professora para me dedicar ao trabalho online como coach parental. Então, aos pouquinhos eu também posso ir colocando alguns posts aqui no feed para que vocês comecem a conhecer um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha missão aqui dentro da Escola de Pais. E a construção de todo esse trabalho aqui, pessoal, se resume na minha história, na minha própria história de autoeducação. À medida que eu vou me transformando, eu consigo ajudar ainda mais outras pessoas. Eu compartilhar aquilo que deu certo para mim, que funcionou para mim, com vocês, né? Isso é o que traz sentido, é o que faz sentido para mim. Eu não vou compartilhar com vocês aquilo que eu ainda não testei na minha própria vida. Então, à medida que eu me transformo, que eu alcanço aí um resultado, eu vou compartilhando com vocês aqui dentro desse espaço. E a construção, e ontem eu expliquei também que a minha busca pelo autoconhecimento se deu por querer criar o meu filho de uma forma mais amorosa e respeitosa, né? A maioria de nós recebeu uma educação autoritária, né? Quem nunca vivenciou isso, né? Aprendemos que quem passou por esse processo, né, da educação autoritária, aprendeu que engolir o choro era o certo, né? Que não podíamos expressar as nossas emoções. E quem aqui nunca sentiu vergonha de ser pega escondida chorando por alguma coisa, né? Por alguma razão, por alguma dor, por algum sofrimento. As nossas emoções eram vistas como algo que não era bom,
que era para os fracos, né? Que era vergonhoso você demonstrar os seus sentimentos, demonstrar a sua fraqueza. Eu lembro muitas vezes, né, quando eu era criança, um adulto dizer para uma criança do sexo masculino, né, que homem não chora, né? O meu irmão, quantas vezes o meu irmão não ouviu isso, né, de que homem não chora, que homem não tem que demonstrar fraqueza, que homem precisa ser forte, né? E nesse modelo de educação, os sentimentos das crianças não era levado em conta, né? Não, a gente não olhava para os sentimentos, para as necessidades da criança. E hoje eu sou, diante de toda essa história, diante de todo esse processo, eu sou muito grata pela educação que eu recebi da minha mãe. Mas eu queria algo diferente, algo que pudesse impactar a vida do meu filho. Não só no presente, mas no futuro, né? Que ele pudesse aprender a lidar com os conflitos de uma forma mais tranquila do que eu, né? Eu sempre fui uma pessoa sem paciência, né? E isso trouxe muito sofrimento para as minhas relações, né? Para os meus relacionamentos. Sempre tive muita dificuldade de lidar com os conflitos dentro dos meus relacionamentos. Tanto relacionamento pessoal dentro da minha casa, como relacionamento com os meus colegas de trabalho, na universidade. Sempre tive dificuldade, não tinha muita paciência. Sabe aquela pessoa que tem o pavio curto? Essa era eu. Então eu sempre tive pouca paciência, não tinha paciência de lidar com os desafios, com as dificuldades dentro dos relacionamentos. E por causa dessa educação, né, dessa educação que a gente recebeu na nossa infância, nós passamos pela vida revestida de um personagem. Simplesmente porque as crenças que nos foram passadas, daquilo que nos disseram, que seriam a forma correta para agir ou reagir diante de uma situação, né? Então, se você presenciou o seu pai ou a sua mãe sempre reagindo diante de uma situação, esse era o modelo que você achava que era o certo. Se você foi castigada, se você apanhou, esse é o modelo que você trouxe para a sua vida. Então, você sempre vai reagir diante de uma situação que te traz um desconforto. E eu cresci vivendo esse personagem. Então, o que eu aprendi com a minha mãe? Que diante de uma dificuldade, eu tinha que revidar, né? Eu não conseguia expressar aquele sentimento, aquilo que eu estava sentindo, né? Falar o que eu estava sentindo, eu revidava de uma forma agressiva. E nós nos calamos em muitos momentos, né? E nós nos calamos diante de muitas situações. E a gente teve que engolir muitas coisas. Aprendemos a ficar quietas em função do outro. Aprendemos sempre a olhar para fora, para as necessidades dos adultos. O que eles falavam é o que era o certo. E a gente tinha que ficar quieto, né? Eles sempre faziam, a gente sempre aprendeu a se calar diante daquilo que os adultos falavam pra gente. E eu, particularmente, depois que eu me tornei mãe, esse desejo por querer oferecer para o meu filho algo diferente gritou dentro de mim, né? Desde a minha gestação eu vivia me perguntando, eu não quero oferecer para o meu filho aquilo que eu recebi, embora eu sou grata. Hoje eu aprendi, depois de muita busca, de muita leitura, de muito autoconhecimento, eu aprendi a ser grata, porque eu sou o que eu sou hoje, graças a essa educação que eu recebi da minha mãe, a essa história que eu construí. Eu queria fazer diferente com o meu filho, eu já sabia como eu era, né? A Neuzeli, sem paciência, de pavio curto, eu queria fazer diferente, mas eu não sabia como. Por isso eu comecei a estudar tudo sobre desenvolvimento infantil. Eu sou pedagoga, eu já tinha estudado lá 4 anos de graduação de pedagogia, mais 2 anos de uma especialização em psicopedagogia.
E não foi o suficiente, eu comecei a buscar mais, né? Tudo que aparecia eu queria saber, né? Como que era. Disciplina positiva, inteligência emocional, comunicação não violenta, saber como que funcionava o desenvolvimento cerebral da criança, né? E eu li muitos livros sobre isso. E o meu olhar, diante de toda essa situação, estava atento ao comportamento do meu filho, às reações e aos sentimentos dele. E quando eu perdia tempo, né? Deixa eu só verificar quem está aqui online no Facebook. Quem estiver online no Facebook, por favor, compartilha a live. Bianca, Silvia, Esmeraldo, compartilha essa live aí na sua timeline, para que outras pessoas também possam se apropriar desse conteúdo. E aí, o que acontece? Quando o meu olhar estava atento ao comportamento do meu filho, as reações e os sentimentos dele, o meu olhar estava olhando para ele. Eu queria entender como que funcionava ali o comportamento dele relacionado ao desenvolvimento cerebral. E quando eu perdia tempo buscando meios para entender o meu filho, para entender o comportamento dele, para entender como que funcionava ali o desenvolvimento cerebral, eu não olhava para mim. E a maioria de nós agimos assim, né? Nós achamos sempre que o erro está no outro, né? Que o fato de eu me comportar de uma forma não tão boa, né? Não tão legal, a culpa sempre é do outro, né? O outro que me fez agir dessa forma. A minha justificativa sempre está do lado de fora. E nesse ponto entra a lei da projeção. Tudo que me incomoda do lado de fora é apenas um convite para eu olhar para dentro, né? Eu olhei para o outro, o comportamento dele me machucou, me doeu, me incomodou, é um convite para eu olhar para mim, né? Provavelmente essa dor ou esse incômodo é apenas um sinal, um reflexo do meu inconsciente me avisando, me enviando um sinal de que algo mal resolvido está dentro de mim. Então sempre os relacionamentos, eles acabam sendo uma escola, né? Rosana Conrado entrou aqui, seja bem-vinda. Me fala de onde você é aqui no Facebook, da onde você é, se você tem filho. Vão se apresentando aí, gente. Vão colocando aí as suas... vão interagindo aí comigo, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. E vão interagindo comigo, a gente vai somando aqui as nossas experiências, né? Então, a lei da projeção, ela vem com essa explicação, né? Que se eu olho para o outro, o comportamento dele me machuca, me incomoda, é um convite para eu olhar para mim. Provavelmente algo dentro de mim não tá bom, não tá resolvido, né? É um reflexo, esse incômodo, né? Esse desconforto é um reflexo do meu inconsciente, me avisando, me enviando um sinal de que algo mal resolvido que existe algo mal resolvido dentro de mim. E foi aí que eu comecei a me frustrar, porque mesmo sendo pedagoga, coach parental, tendo conhecimento de tanta ferramenta, né, impactante para o desenvolvimento infantil, eu não conseguia ter resultado. E eu não conseguia educar o meu filho de uma forma amorosa e respeitosa, que esse era o meu objetivo. Eu queria fazer diferente, eu queria ser essa mãe melhor, eu queria ser essa boa mãe, eu queria preparar o meu filho de uma forma diferente, inspirar ele para a vida, educar ele de uma forma que ele se tornasse um ser humano resiliente, que ele tivesse facilidade para lidar com os conflitos, com as relações interpessoais, que ele tivesse aí um perfil de liderança. Eu sempre tive dificuldade para lidar com as pessoas, né? Por causa desse meu jeito, né?
sem paciência e de pavio curto. E eu queria que o meu filho fosse diferente. E esse era o meu objetivo, só que eu não estava conseguindo, mesmo tendo todo o conhecimento que eu tinha, eu não conseguia ter resultado. E eu não conseguia educar o meu filho dessa forma amorosa e respeitosa, porque eu não conseguia mudar. Eu continuava estressada, gritando, e muitas vezes eu perdi o controle. Mesmo assim, eu nunca bati no meu filho, né? Mas eu ficava muito irritada, estressada, perdia a paciência com a impaciência dele. Olha que interessante. Olha o sinal, né, que o meu inconsciente estava me mandando. Meu filho está sem paciência, um reflexo da minha falta de paciência. E o que estava fazendo eu perder a paciência, né? Alguma insatisfação? E com o que eu estaria insatisfeita? Então foram questões que eu fui me perguntando. Foram questões que eu fui me perguntando, eu fui me auto-questionando, né? Mas por que eu não consigo ter paciência? Por que eu reajo dessa forma, né? E o meu marido sempre me mostrando ali, mas como que você não tem paciência? É o seu filho, você é uma profissional, você lida com outras crianças, né? Como que na escola você consegue lidar com as crianças e aí em casa você não consegue lidar com o seu próprio filho? E isso começou a me incomodar, sabe? Começou a me incomodar e eu comecei a me questionar. Aparentemente não estava me faltando nada, né? E por que eu estava irritada? Por que eu não tinha paciência? Qual era a minha insatisfação? E o meu filho sempre me mostrando isso, me enviando sinais. E foi então que eu passei a olhar para mim, né? Atentar aos meus sentimentos, às minhas emoções. Claudine, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E isso, gente, essa questão de quando você olha para você, que você começa a se atentar para as suas emoções, isso é tão louco, né? Que até as doenças dos nossos filhos estão relacionadas com o nosso estado emocional. E quando você entende isso, tudo muda, né? Tudo muda, né? A situação muda de figura. Você começa a olhar para o seu filho, para a situação, para o seu ambiente familiar de uma forma diferente, para você entender por que está acontecendo aquilo. E eu te desafio, né? Você começar a observar aí na sua casa. Toda vez que o seu filho ficar doente, para e observa o que aconteceu, como você está, como estão as suas emoções, como está o seu ambiente familiar. E isso é muito forte, isso é muito poderoso. Quando você começa a olhar, né, dessa forma para a sua vida, tudo muda. A Claudine colocou assim, que projetamos as nossas sombras neles, temos que cuidar do nosso emocional. Exatamente. A maternidade, ela é uma oportunidade de evolução. Os nossos filhos, eles vêm com esse propósito, de despertar em nós situações esquecidas, né? São as nossas sombras, né? Que estavam lá bem guardadinha, né? Ontem eu falei bastante sobre isso. Ontem eu falei, e lá na live de maternidade e autoconhecimento, eu também falei sobre isso. Que as nossas sombras que ficam lá bem guardadinha no lugar do nosso inconsciente. Como também, né, a Laura Gutman, ela explica, né, no livro da maternidade, o encontro com a própria sombra, que é esse livro aqui, ó, para quem tiver interesse em adquirir, esse aqui, deixa eu mostrar aqui no Facebook, ó, esse livro aqui, da Laura Gutman. Ela fala que a sombra ela é algo muito mais profundo daquilo que o Freud fala, né, dentro da visão da psicanálise, porque a sombra, ela, além dela trazer, né, questões do nosso inconsciente,
ela também traz questões do plano espiritual, que é algo muito mais profundo e que a gente não tem acesso, né? E que a gente não teve acesso até então, né? Que isso tudo isso, né? Tudo isso vem à tona com o nascimento dos nossos filhos, né? O nascimento dos nossos filhos traz partes de nós que a gente não conhecia. São questões desconhecidas do que estão lá guardadinhas lá no nosso inconsciente e aí nesse plano espiritual, né, que a Laura Gutman coloca como se fossem as nossas sombras, né? A maternidade, ela vem com esse objetivo, né, de mostrar a sombra para a gente ir para a luz, né? É muito interessante esse processo. Olha para a sombra e para você enxergar a luz, né? É muito forte. E aí, quem tiver interesse, né, em adquirir o livro, é esse aqui, ó. Esse livro aqui é maravilhoso. É um autoconhecimento profundo mesmo aí para quem tá vivendo aí os desafios da maternidade. É maravilhoso, vale muito a pena. Fez muito sentido para mim e trouxe muito, agregou muito aí dentro no meu processo de autoconhecimento após a maternidade. E essa chegada dos nossos filhos, ela sacode o nosso sistema de crença, né? Que estão ali arraigadas em nossa história, tudo aquilo que a gente construiu durante a nossa vida, todo o aprendizado que nos passaram, daquilo que nos disseram ser o certo e o errado. Então a chegada dos nossos filhos vem para quebrar tudo isso, para desconstruir. E quando entendemos isso, somos convidadas a sair da zona de conforto. E quando entender isso, entender que eu preciso de desconstruir toda uma vida, toda uma história, que eu preciso sair da zona de conforto, entender isso dói muito, dói pra caramba. Deixa eu só aqui, repete o nome do livro, por favor. A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. Esse livro é maravilhoso. Ela tem muitos outros livros maravilhosos, mas esse aqui, em específico, falando sobre a maternidade, sobre essa questão da sombra, é maravilhoso, sobre o resgate do relacionamento entre a mãe e o filho. É muito profundo. E quando a gente entende, né, que a gente precisa desconstruir, né, tudo isso, tudo que a gente, toda uma vida, quando entendemos isso, somos convidadas a sair da zona de conforto, né? E quem quer sair da zona de conforto para evoluir, para mudar? Né? A gente está ali acostumado a viver num ritmo, né? A gente construiu toda uma vida, construiu toda uma personalidade, um sistema de crenças e de repente os nossos filhos vêm e nos mostra, dá um tapa na nossa cara, mostrando que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer diferente e desconstruir tudo para fazer de novo. E é nesse momento, quando a gente entende e quando a gente aceita esse convite, é que literalmente a gente mergulha num constante processo de crescimento, né? E aí que entra aí o tema da nossa live, né? Todo esse processo de educar-se para educar. Eu preciso primeiramente olhar para mim, para depois eu olhar para o meu filho. Os nossos filhos, eles são apenas um reflexo fiel daquilo que a gente está mostrando para eles, né? Eles apenas refletem aquilo que a gente é. É um reflexo do nosso mundo interno, daquilo que está ali dentro da gente, tanto para o bem quanto para o mal. As crianças, dentro desse processo, né, de sair das zonas de conforto, de mergulhar nesse processo de constante crescimento, os nossos filhos, eles insistentemente nos convidam a olhar para dentro da gente. Os adultos, eles nem sempre estão disponíveis para olhar para dentro, né? Eles estão sempre muito ocupados.
eles não têm tempo para se olhar, para se analisar. Mas mesmo assim, as crianças, elas relutam e nos chamam para essa conexão com eles e também com a gente mesma. Eles lutam. E como que eles relutam? Através do choro, através de um mau comportamento, né? Que a gente costuma rotular, birrento, né? Nervoso, estressado, criança chata. Então a gente sempre vai rotular os nossos filhos, mas eles apenas estão nos enviando sinais para a gente olhar para aquilo que está mal resolvido dentro de nós. E é importante lembrar que as crianças, elas têm esse poder de nos puxar para essa conexão, porque elas sempre estão conectadas no aqui e agora e sempre estão nos chamando, né, para essa conexão com o presente. Ontem eu falei muito que a nossa mente, ela está sempre vagando entre o passado e o futuro. E o que a gente vive no passado e futuro é ilusório, não é real. Real é aquilo que a gente vive no aqui e agora. E os nossos filhos, eles estão aqui, eles estão vivendo aqui. E eles estão constantemente nos chamando para essa conexão com o presente. E eu insisto em dizer, deixa eu só ver aqui, vamos ver, Rosana. Conversamos hoje no brincar, doença do filho, Rosana Conrado. Isso mesmo, com Rosana. É muito forte isso. Quando a gente entende que as doenças dos nossos filhos estão relacionadas com o nosso campo emocional, tudo muda. É como se o dia que eu entendi isso, é como se tivesse caído escamas dos meus olhos. E tudo mudou. E continuando aqui, eu insisto em dizer para as mamães, para as mulheres, né, que nós somos a base da nossa família, né? Somos aquela que sustenta emocionalmente o nosso sistema familiar. E diante disso, por trás dessa mulher, né, olhando dentro da visão sistêmica, por trás dessa mulher existem toda uma família, né? Existem vários outros membros que dependem do quanto essa mulher esteja bem consigo mesma, para ela dar conta de tudo, para ela dar conta de criar esse filho de uma forma amorosa e respeitosa, para ela dar conta desses afazeres, dessa demanda de atividades da vida de uma mãe, para ela dar conta de estar bem consigo mesma, para se relacionar com o seu marido. E o convite, e hoje eu quero dizer o seguinte para vocês: se coloque como sua prioridade, se coloque ali no topo da sua lista de prioridades. Você precisa estar em primeiro lugar, né? Para depois você olhar para o resto. Invista em você, no seu processo de desenvolvimento pessoal. Os nossos filhos são e serão o reflexo fiel dos pais. Isso é muito forte, né? Isso é muito sério. Tem mais gente entrando aqui, a Simone, a Bianca, pede conversa, se puder falar o nome, Edu. E isso, gente, é tão forte, é tão poderoso quando você entende que os filhos, eles são apenas um reflexo fiel de nós, né, daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está sentindo. Ele é um reflexo do que da energia que o nosso ambiente está passando naquele momento. Tudo muda. Então, assim, eu me chamo Gisela. Seja muito bem-vinda, Gisela. Me fala de onde vocês são, se tem filhos. A Simone está sempre por aqui, né, Simone? A Bianca também. Eu quero que você faça um exercício muito simples, mas ele traz muita reflexão e é muito poderoso. São duas perguntinhas. Primeiro, você vai anotar e você vai se comprometer com você mesma que você vai fazer esse exercício. Porque quando você faz o exercício, você coloca aí em prática, você já está, né, dando um passinho aí em direção
a essa mãe que você tanto sonha, né? A esse processo que você tanto deseja, né? Esse processo de autoconhecimento que você deseja para a sua vida, de se tornar essa mãe melhor, né? Resgatar essa conexão consigo mesma para se transformar nessa mãe que você sonha ser. Então, primeiro, eu quero que você responda a seguinte pergunta: como você gostaria de enxergar o seu filho adulto? Pense nele adulto. Como que você gostaria de enxergar esse filho seu adulto? E a segunda pergunta é: quais qualidades você gostaria que ele tivesse lá no futuro? Pensa nele adulto, como que você gostaria de enxergar ele e quais qualidades você gostaria que ele tivesse? Lá no futuro, daqui uns 20, talvez seu filho tenha hoje 5 anos, daqui uns 20 anos, ou daqui 30 anos, como que você se orgulharia aí do seu filho? Como que você gostaria que ele fosse? Baseado, né, nessa questão de que você, o seu filho é um reflexo fiel seu, né? Os filhos são um reflexo fiel dos pais. Como que você tá hoje? Como que você gostaria de enxergar o seu filho no futuro? Quais qualidades você gostaria que ele tivesse lá no futuro? Então, baseado aí naquilo que você é hoje, no seu estado hoje, como que você gostaria que ele estivesse lá na frente? E diante disso, eu quero aproveitar a oportunidade para quem chegou agora, né, e perdeu o início da live, né, tem bastante conteúdo ali lá para trás. A live no Instagram vai ficar gravada por 24 horas e aqui no Facebook ela vai ficar aí por tempo indeterminado. Eu também vou mandar o link, né? Vou baixar a live aqui no Instagram, vou mandar para o canal no YouTube e vou enviar para a lista de transmissão, para a lista de e-mail. Então, quem perdeu, fica tranquila que mais tarde eu tô mandando o link da aula dessa live para vocês, tá bom? Se você perdeu o início da live aqui no Instagram, é só você começar, a hora que terminar, você começa a assistir de novo e tem bastante conteúdo bacana aí para trás. E eu quero aproveitar a oportunidade de te fazer um convite, né? Amanhã, às 18 horas, encerram as inscrições para o desafio Mães Brilhantes. E se você deseja fazer parte de um grupo de apoio materno pelo WhatsApp, onde a gente vai juntas e com outras mamães compartilhar nossas dores e desafios pós-maternidade. Eu quero te dar a mão e caminhar junto com você nessa jornada de 15 dias de exercícios práticos, de profundo autoconhecimento em prol do resgate da conexão consigo mesma, para que você se transforme na mãe que você sonha ser. A gente vai mergulhar fundo no resgate da sua criança interior. Eu vou compartilhar com você o mesmo processo que eu trilhei de resgate da minha criança interior. É uma jornada de cura, perdão e aceitação, né, da nossa própria história de vida, né? Eu vivi isso, eu vivenciei esse processo e você também terá essa oportunidade de viver essa experiência se nesse momento você disser sim para você mesma e decidir olhar para dentro de você de uma forma mais profunda. Olhar para a sua criança, reconhecer as suas dores, sofrimento, abraçar essa criança. Quando você se permitir viver essa experiência, é que você conseguirá seguir em frente, né? A Tatiane tem um livro que eu li, que a Tatiane Guedes, ela diz assim, que quando eu vivo esse processo de cura, de resgate da minha criança interior, eu desbloqueio o fluxo da vida, né? Eu passo, a minha vida passa a ter sentido, passa a ter significado, porque eu começo a ser grata pela história que eu vivi. Eu não fico mais me martirizando, sintonizada ali naquela dor, naquele sofrimento, vagando, passado, futuro, sofrendo, me martirizando. Não, eu libero.
né, esse fluxo, né, essa energia negativa vai embora e eu começo a viver, a ter sentido, a dar significado para a minha vida. E tudo isso precisa ser vivenciado nesse resgate da nossa criança interior. E para isso não existe outro caminho, não existe uma segunda opção. Você vai ter que olhar para a sua história e concordar com tudo aquilo que você viveu, porque a sua história, ela faz parte de você. O adulto que você se tornou diz muito sobre a criança que você foi. Por isso é importante fazer essa travessia de olhar para trás, de curar feridas, olhar para questões que talvez te incomoda. Ou às vezes, inconscientemente, você nem sabe que te incomoda, mas quando você for viver o processo de olhar para a sua história, de resgate da sua criança interior, você vai perceber, nossa, eu reagia dessa forma por causa disso. Então, o processo do desafio, ele te traz muita clareza de quem você é, né? Da pessoa que você se tornou, do adulto que você se tornou. E você vai entender por que muitas vezes você age da forma que você age, né? É um processo muito profundo de cura e liberação, né? Daquilo que às vezes nem você entende. É só quem já passou pelo processo que vai entender o que eu tô falando. Vale muito a pena. Lembrando que o autoconhecimento, ele não tem fim. É um processo. Sempre teremos coisas para olhar e refletir. E para os corajosos, a gente vai sim olhando, se curando e seguindo em frente. Não existe outro caminho. Não adianta eu ir jogando tudo para debaixo do tapete. E vou me revestindo ali daquele personagem que eu criei, que eu idealizei, e eu acho que eu vou sobreviver, né? Eu não vou eu posso até sobreviver à custa de muita dor e de muito sofrimento, né? Porque eu não quero mexer, eu quero deixar guardadinho ali debaixo do tapete. Tá me incomodando, eu jogo lá, né? Eu não quero olhar. E os nossos filhos, ele tem esse poder de nos fazer enxergar aquilo que não está bom em nós. Lembrando sempre da lei da projeção. Se me incomoda, se dói, se traz desconforto, é um convite para eu olhar para dentro de mim, para eu olhar para aquilo que está me machucando, para aquilo que está me trazendo desconforto. O investimento para o desafio é apenas R$ 97,00. Você pode fazer pelo PagSeguro. Provavelmente você consegue dividir lá no site. Se você quiser fazer por transferência bancária, é só você me chamar também aí no link da bio. Você clica aqui no Instagram, aqui no link, primeiro botão, você me chama pelo WhatsApp, eu te mando os dados para pagamento do PagSeguro ou por transferência bancária, como você achar melhor. O link está na bio do Instagram, no Facebook eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, assim que eu encerrar a live, e também nos comentários. Para quem perdeu a live do começo, né, vai ficar gravada aí por 24 horas, depois eu vou mandar para todo mundo aí o link, vou baixar a live, vou botar no canal, vou mandar para todo mundo aí na lista de transmissão, lista de e-mail, para ninguém perder esse conteúdo, porque tá muito bom, tá incrível, assim, vale muito a pena. Tá bom, gente? Olha, eu quero agradecer a todos que apareceram por aqui, que passaram, que foram embora, mas que investiram aí um pouquinho do seu tempo para estar aqui comigo ao vivo. E para você também que vai assistir depois, muito obrigada por tudo, por confiar, por se disponibilizar a estar aqui me ouvindo, tá bom? Pro Instagram, um grande beijo, fiquem com Deus. O link de inscrição, lembrando que as inscrições é até amanhã às 18 horas e a gente começa o nosso desafio na segunda-feira, 6 horas da manhã. Tô enviando um exercício lá no grupo para as mamães, tá bom, gente? Fica com Deus,
E até a próxima aí, na próxima live, nos stories, a gente sempre tá aparecendo por aqui. Beijo, fica com Deus. Vou encerrar aqui no Instagram. Tchau, tchau!